é um prazer conversar com você aqui hoje. Quando a gente fala de desenvolvimento humano, Luciano, a gente está falando do que exatamente? Marcos, nós estamos vivendo uma crise, mas essa crise é cheia de oportunidades. Os chineses já sabem disso, né? Que a mesma palavra que eles usam para crise é a palavra que eles utilizam também para oportunidade. Só que essa crise é mais profunda do que a maioria das pessoas consegue enxergar. Esse é meu entendimento, né? Einstein, ele achava que a tecnologia e o progresso material, de uma certa forma, são necessários, são importantes, mas ele também dizia que se não houvesse um correspondente desenvolvimento humano e moral, até ele usava essa palavra moral, que é uma palavra mais forte, nós teríamos então problemas muito sérios. Seria como uma ferramenta poderosa demais na mão de uma criança, né? E ele até chegou a escrever uma carta famosa, que foi publicada depois num livro, A Carta e a Resposta, ao Freud. Ele dizia assim: Sr. Freud, eu sei que o senhor é bastante pessimista em relação ao ser humano, né, e seus potenciais, porque Freud tinha uma visão bastante de que o ser humano sempre está ameaçado por si mesmo, né, dentro das suas fragilidades, das suas limitações, né? Mas o Einstein dizia assim: mas será que diante da seriedade do momento que estamos vivendo, e naquela época estava se desenvolvendo a bomba atômica, né? Será que o ser humano, diante da capacidade de autoaniquilação, não vai ter que mudar a sua forma de se comportar? Não vai ter que ser mais responsável? Não vai ter que ser mais consciente, né? Então ele provocou Freud, e Freud, interessantemente, essa carta ele responde com dúvidas, não foi tão cético e não foi tão negativo, né? Ele disse, quem sabe, Dr. Einstein, né? Isso não vai provocar uma espécie de evolução do comportamento humano. Nós temos aí 150 anos de pesquisa do desenvolvimento humano, muitos trabalhos importantes, poucos deles bem disseminados. A nossa escola e mesmo dentro de casa, o que a gente chama de educação, é mais uma ideia de alguma formação moral, de alguns valores que a família consegue transmitir aos seus filhos e um monte de conteúdo que a escola geralmente acredita que se tivermos aqui no nosso intelecto, nós nos tornamos pessoas melhores. Isso é uma falácia, basta ver que tem muita gente formada nas melhores universidades do mundo corrompendo o sistema. Uma das referências mais importantes sobre esse tema é talvez a obra do Goethe, que foi um pensador alemão e um formador da consciência alemã, do romantismo alemão, e ele acreditava que a formação humana ela é um grande desafio e parte dessa formação ela tem muito mais a ver com o desenvolvimento dos potenciais. O ser humano precisa ser desafiado, precisa ser enxergado em toda a sua potencialidade, né? Ele dizia assim: trate um menino como um menino, e ele continuará sendo um menino. Trate um menino como o homem que ele pode vir a ser, e ele se tornará esse homem. Parar de olhar para os nossos potenciais apenas para ter uma vida mais tranquila, ter uma vida materialmente um pouco mais vantajosa, né?
alguns resultados materiais um pouco melhores, mais progresso, uma cidade um pouco mais bem arrumada, ou uma tecnologia, que é o que está no momento, né? Inovação como tecnologia, uma tecnologia que substitua aquelas tarefas mais pesadas. Para mim isso tudo parece bom, eu não tenho nada contra o progresso material, mas realmente concordo com Einstein que ele está longe de ser suficiente. O ser humano pode se tornar mais sensível, mais profundo, mais bem resolvido do ponto de vista emocional, muito mais aberto a ideias novas, muito mais generoso em dar-se à sociedade e servir a sociedade do que apenas pensar nos seus próprios benefícios, e de que ele é capaz também de criar novas formas de viver no planeta que a gente nem sonha com elas hoje. It could be terrible and it could be great. It's not clear. Right. But one thing is for sure, we will not control it. Interessante você falar isso, porque a gente está num momento de transformação digital. E aliás, esse termo a gente tem que tomar cuidado, porque daqui a pouco ele pode ser banalizado também. A transformação digital envolve um processo de gestão de inovação, gestão de conhecimento, além do próprio avanço tecnológico. Nesse contexto do mundo, passando por essa inovação, como que essas competências humanas poderiam ser melhor desenvolvidas? Eu primeiro olho isso com cuidado, porque vamos imaginar uma sociedade em que a inovação tecnológica seja de tal porte que o trabalho humano fique relativamente desnecessário. Já se fala nisso, né? Uma robotização muito grande, revolução industrial 4.0, a inteligência artificial e daí por diante, né? Automação de modo geral, né? Precisamos pensar numa questão muito importante, que talvez a maior epidemia das próximas décadas com isso acontecendo será o vazio existencial, a falta de estímulo, porque o ser humano é um ser de tal forma complexo e aberto ao desenvolvimento, que para que eu me sinta bem, para que eu tenha bem-estar psicológico, eu preciso estar sempre desafiado, eu preciso estar crescendo. Então, talvez a competência maior do futuro em relação ao mundo muito tecnológico seja como criar novos cenários em que o ser humano precisa desenvolver os seus potenciais ao máximo, mesmo quando a tecnologia está cuidando
da parte mais, vamos dizer assim, mais bruta do trabalho. Nós vamos sair, quanto mais tecnologia, nós vamos começar a sair de um mundo que é forçosamente competitivo para um mundo que terá que ser forçosamente colaborativo, sendo que a sociedade está mal preparada para isso. As nossas gerações até o presente acreditam, tem uma crença, que é uma ideia na cabeça, a gente fala que é apenas uma crença, então vamos chamar de paradigma, né? Quer dizer, forma de enxergar a realidade, de que o ser humano é sempre competitivo e ele sempre será competitivo. E isso não é verdade, porque a competição para um mundo de um tipo X de economia, que é a economia, vamos dizer, muito baseada, muito voltada para questões de sobrevivência e a expansão econômica básica para suprir necessidades básicas sociais, ela é competitiva, né? Mas quando essa economia chega a um ponto em que ela já supre isso de maneira automática, e aí o que se vai ter, os tipos de aspirações que nós vamos ter, vão nos levar a um nível mais cultural e talvez até mais espiritual, e ela vai ser necessariamente mais colaborativa. Então eu diria, vamos chamar isso, se formos respeitar Howard Gardner, que é o gênio da cognição lá em Harvard, ele vai chamar isso de inteligência existencial. Essa é uma inteligência menos desenvolvida atualmente, vai precisar ser muito desenvolvida. É o ser humano sendo capaz de dar sentido à sua própria existência. A sociedade não vai mais dar esse sentido às coletividades. É o indivíduo que vai ter que aprender a criar sentido para a sua própria existência. E a outra vai ser a de convívio. Como conviver melhor com pessoas diferentes, que pensam de forma diferente, e que têm necessidade de não estarem sozinhos, né? O Reino Unido tem agora uma ministra para a solidão, um fenómeno que afeta quase 14% dos 65 milhões de habitantes das Ilhas Britânicas. É o primeiro cargo de ministro da solidão na Europa e em todo o mundo. Então, as questões existenciais, as questões de convívio serão muito críticas, e o terceiro pilar aí, que é aprender a aprender, é muito crítico também, porque justamente que vai nos possibilitar a ter essa mente mais filosófica, essa mente mais aberta, essa mente que é capaz de atravessar preconceitos, essa mente que é capaz de apreciar o que o outro né? Num nível bem mais profundo, né? E a gente vê pelo tipo de discussão política, por exemplo, que nós tivemos aí nas últimas eleições, que nós estamos bem despreparados, né? Nós estamos entrando em conflito o tempo inteiro, conosco mesmo e com os outros, nós não sabemos apreciar a diferença. Quando a gente fala em sentido existencial, as pessoas pensam apenas em ter um imóvel a mais, ou ganhar mais dinheiro, realizar um sonho material, né? É difícil, eu tenho muitos alunos, eu tenho milhares de alunos no mundo, e a gente pede para que eles escrevam uma declaração, uma pequena declaração vamos dizer assim, de propósito existencial. Fala, olha, a empresa que você trabalha tem a declaração de missão? Tem. E você tem? Você pessoalmente? Você SA tem? Né? Não, não tem. Então, vamos fazer o exercício. A dificuldade é enorme, muito difícil, porque é uma inteligência pouco desenvolvida. Nossas escolas não ajudaram a desenvolver, os pais não sabem como ajudar os filhos a desenvolver. E essas competências, se não forem desenvolvidas,
Eu temo que nós vamos ter uma crise de depressão maior do que já temos. Hoje, 300 milhões de pessoas com depressão, segundo a Organização Mundial da Saúde, né? Já é uma crise, já é uma endemia, uma epidemia, basicamente, né? Somente o diálogo nos conduzirá ao destino. Precisamos dialogar com a sociedade democraticamente. A gente lida com profissionais, faz mentoria também para negócios e passa-se muito por essa questão das inteligências. Gestão de inteligência emocional, a inteligência digital, sem dúvida, de negócios, espiritual, você comentou. Como que nesse contexto alguém pode gerenciar essas emoções, ao mesmo tempo preocupar-se com a sua integridade, a sua vida, né, saúde em todos os contextos e ainda lidar com essas realidades do mundo externo, né, porque entendo eu que ele trabalha o interior, mas ele tem que também estar conectado com tudo que acontece no mundo, ele não é um ser isolado. Como é que ele gerencia tudo isso? Não é fácil fazer essa gestão. Se eu disser que é fácil, estou mentindo, né? E você está certo, ele tem que equilibrar os aspectos pragmáticos externos com as questões mais internas, mais profundas, né? Mas o que eu tenho cada vez mais me convencido, Marcos, é que o caminho, pelo menos no momento existencial que estamos vivendo agora, que o caminho é a interiorização. Tudo que está fora de mim é ameaça e ao mesmo tempo é oportunidade. Então eu tenho que aprender a captar oportunidades no meio das ameaças e chegar a resultados. É isso que a gente está fazendo hoje, esse é o nosso modelo, né? Eu proponho justamente um movimento de energia inverso, né? Em que você primeiro olhe para dentro, você se conheça, você conheça suas forças. Estou convencido, Marcos, depois de estudar bastante o assunto, de que todo ser humano nasce repleto de potenciais. Nós não abrimos esses potenciais durante 20, 30, 40 anos e reclamamos que a sociedade não nos dá oportunidade. Eu vou citar aqui uma frase que é do Evangelho de Jesus, né? Do Sermão da Montanha, que o Gandhi dizia que era o livro mais importante da humanidade. E olha que o Gandhi não era cristão, hein? Ele dizia assim, se todos os livros se queimassem e só sobrasse o Sermão da Montanha, nada estaria perdido. Ele valorizava muito isso, ele dizia assim, é uma espécie de fonte de sabedoria que a humanidade não está sabendo usar, ou não está prestando atenção, né? Até os cristãos não prestam atenção muitas vezes nesse ensinamento. E qual é a frase que eu quero citar dali? Diz assim, procurai primeiramente o reino de Deus, né, interior, dentro, o reino de Deus está dentro de vós, e tudo mais será acrescentado. Isso pode parecer que é religião, mas na verdade eu não vejo como religião, eu vejo como desenvolvimento humano. We're going to have a revolution not only in our technology, but in our theology. We don't even have a name for it, but it's around the internet, it's around connectivity, it's around building machines that think for us. And I think we're due for another shift in our morals, in our definition of what it means to be human. As expectativas dos outros sobre nós são cruéis às vezes. Então, vamos dizer que eu vou trabalhar numa empresa, vamos dar um exemplo bem concreto, vou trabalhar numa empresa e as expectativas que tem sobre mim, elas não estão alinhadas com as minhas maiores forças. É muito comum, vou dar um dado para você que foi levantado por pesquisa nos Estados Unidos, está publicado no livro Authentic Strengths, da autora Fátima Domain. Ela diz assim, apenas 1% dos trabalhadores norte-americanos têm uma consciência bem nítida de que estão aplicando suas melhores forças no ambiente de trabalho. Well, sometimes you will need to use them. Sometimes in life, situations will require that you bring those strengths forward. It's okay, you can bring them forward. Just understand that it may be a little bit energy draining, and whenever possible, pair a top strength with what you're doing. So guess what I did to get through writing my 2 books? I started working with other people. So once you develop this kind of self-awareness, you can learn how to get tasks done in a way that's energizing for you. That is a powerful skill to learn. Vamos chamar isso de alinhamento. A pessoa tem forças autênticas, originais, é o que ela tem de melhor, está nela, né? Ela se conhece e ela traz isso todo dia para o trabalho. E isso faz com que
o trabalho dela seja muito sustentável, os resultados sejam muito bons e ela se sinta muito feliz com isso. Só que só 1% da força de trabalho norte-americana tem essa consciência clara. A maioria das pessoas ou não conhece suas próprias forças, por isso não consegue responder a pergunta, ou não estão usando essas forças no dia a dia de trabalho, porque o que a empresa também faz é tentar adaptar a pessoa às suas necessidades. E eu falo que as empresas vão ter que aprender em algum momento que eu vou precisar mais respeitar o meu trabalhador do que tentar trazê-lo para um contexto de competência. Quando eu tento encaixar o indivíduo numa competência necessária na minha empresa, eu estou reduzindo esse indivíduo. O que seria respeitar? Seria ajudar o indivíduo a se conhecer, conhecê-lo também, vamos dizer que eu sou o líder do liderado. Eu preciso saber quais são as forças autênticas desse liderado, quais são originalmente as suas grandes capacidades e que vão aparecer também na forma de aspirações. Eu falo que não são desejos, não confundir desejo com aspiração, não confundir objetivos e necessidades com propósito. Se eu conseguir achar nesse indivíduo as aspirações e propósitos mais sensíveis, mais interessantes, mais amplos nesse indivíduo e conseguir aliar isso a uma função dentro daquela empresa, ninguém segura o que vai acontecer ali. Vão ocorrer inovações, vão ocorrer alto nível de execução, de desempenho. Naturalmente, olha que doido, sem a necessidade de um supervisor com um chicote na mão dizendo vai, trabalha mais, não é isso, né? Elas protagonizam. Claro, eu acho que é um trabalho coletivo que envolve todos nós. Democraticamente. Então, o colaborador precisa entender que ele tem que se conhecer mais, tem que investir no autoconhecimento. E ele também vai ter que ter coragem de negociar dentro da empresa quem ele é e o que ele pode contribuir lá dentro. Isso é uma negociação, não se atinge apenas de maneira automática, né? Eu vou ter que ir me progredindo dentro da empresa até chegar num ponto de autorrealização ali dentro, né? Isso vai gerar várias conversas, vários diálogos com os meus colegas, com meu chefe, talvez o RH, vai ter que ter diálogo e negociação, não tem outro jeito, isso é o futuro, né? O futuro é sempre mais customizado, pense nisso. As escolas de ponta do mundo estão entendendo isso, que o currículo do aluno é customizado, o trabalho das pessoas dentro das empresas vai ter que ser bem customizado para ela. Ela tem que ser respeitada enquanto suas forças e ela precisa também encontrar o seu espaço dentro da organização através de negociação. E os líderes precisarão respeitar quem essa pessoa é, porque tentar colocar uma pessoa que tem cara de sol dentro de uma lua é frustrá-la, é fazer com que ela seja infeliz e produza pouco e saia logo. Quer dizer, a gente perde talentos, né? Hello, everyone. I'm an English artificial intelligence anchor. This is my very first day in Xinhua News Agency. My voice and appearance are modeled on Zhang Zhao, a real anchor with Xinhua. The development of the media industry calls for continuous innovation and deep integration with the international advanced technologies. I will work tirelessly to keep you informed as texts will be typed into my system, uninterrupted. We will not control it. As próprias empresas hoje vivem modelos de startup, escalabilidade, alcance. E você me fala também de customização. Como é que a gente encontra um viés aí mais equilibrado para não parecer contraditório? Veja, eu não vou colocar aqui um viés ideológico para responder sua boa pergunta. Sem dúvida, nós vamos precisar de um novo ponto de partida, algumas novas premissas. Se a premissa, Marcos, é produtividade e resultado capital, que é o que move hoje a forma econômica que nós temos na sociedade, não tem muito como sair do modelo atual. Nós vamos continuar nesse massacre, que é isso. Olha, para atingir resultados, a gente tem que ter gente modelada para essas competências chegando nesses resultados.
Isso está gerando o que eu chamo de uma economia destruidora do bem-estar. No Brasil, todo ano crescendo o número de jovens que não querem trabalhar numa empresa, querem abrir o seu próprio negócio, né? Então você tem uma nova geração aí que não quer mais se submeter a esse modelo que está aí. Então nós temos uma crise do modelo. O modelo está em crise. E dentro desse modelo não tem como sair da contradição que você colocou. Não tem. O que nós precisamos ter é uma nova premissa. Qual é a premissa que eu coloco como desejável? No livro A Segunda Simplicidade, eu proponho essa nova premissa. Diz assim, olha, o desenvolvimento humano tem que ser visto como um fim em si mesmo. Station República. Transferência para linha 3 vermelha do metrô. Access to Subway Line 3 Red. Eu não sou contra o capitalismo. Eu sou contra o capitalismo como é hoje. Ele é burro. É um capitalismo que não enxerga quanto que o ser humano pode ser e como a vida pode ser melhor. Não enxerga, não tem esse olhar. O desenvolvimento humano é um fim em si mesmo. Quando um ser humano cresce e atinge seus potenciais plenos, ele é altamente produtivo. Pense num grande atleta. Pense num grande artista. Pense num grande educador. Se você coloca, então, o ser humano, que é o fenômeno mais maravilhoso da natureza que nós conhecemos aqui na Terra, a serviço do desenvolvimento capital, você está colocando o maior a serviço do menor. Isso é uma inversão de valores. Agora, quando você coloca o capital, que é interessante, olha só, é bom ter riqueza, a riqueza das nações, Adam Smith. Eu sou a favor da riqueza das nações. Quando você coloca essas riquezas a serviço do desenvolvimento humano, aí você tem as riquezas, mas no lugar certo. É o capital que deve servir ao desenvolvimento humano ou é o desenvolvimento humano que deve estar a serviço do capital? O capital é um meio ou o capital é um fim? O desenvolvimento humano e espiritual é um meio ou é um fim? Eu já fiz minha escolha. E acho que a sociedade vai ter que fazer essa escolha cada vez mais. Nós não precisamos de mais conhecimento. Tem gente que está querendo inflacionar, achar quanto mais conhecimento, mais solução nós vamos ter. Não é verdade. Conhecimento nós já temos muito. Mas nós precisamos agora do uso do conhecimento de maneira a beneficiar o maior número possível de pessoas. É pegar o conhecimento que já temos e ir para frente com ele, ou seja, melhorar a qualidade de vida das pessoas, as decisões a serem tomadas de tal forma que a vida seja novamente humana. Um mundo com mais de 7 bilhões de pessoas, todas buscando propósito. Pessoas buscam felicidade, resultado, significado, em coisas, em situações, em crenças, valores, até em outras pessoas. Que sentido faz viver um mundo onde você não pode transformar pessoas a cada segundo? Eu sou Marcos Félix, eu conversei com diversos empreendedores em São Paulo, Brasília, Goiânia. Eu quero te convidar para acompanhar. Vem comigo! Eu só posso chegar à segunda simplicidade, que é um bem-estar pleno e profundo, se ajudar as outras pessoas também a chegarem. Porque eu sozinho não posso ter essa experiência. Um sábio não vive melhor, mas todos mais sábios vivem melhor.